Olá, família! Bem, pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, pessoal, primeiro eu quero agradecer por você estar aqui. Segundo, eu quero deixar registrado aqui, você que não é da região sul nem sudeste, falar para vocês que vocês não imaginam o frio que está fazendo aqui. Nesse exato momento tá 5 graus. Como eu gostaria, novamente, vou falar também de novo, como eu gostaria de estar no Nordeste nessa hora. Pessoal, vamos lá ao vídeo de hoje. Não sei se vocês estão acompanhando o caso da deputada federal Joyce Hausmann, que deu entrevista. Talvez depois desse vídeo vocês procurarem na internet, aí vocês vão encontrar o vídeo dela dando um depoimento sobre o caso que ela acordou toda ensanguentada, toda machucada na face. Eu não estou aqui, pessoal, julgando se ela está mentindo, se não está. Não é um julgamento que eu estou fazendo. Esse vídeo é para dar minha opinião sobre esse caso. Isso não significa que essa opinião minha seja verdadeira. Pois bem, vamos lá. A deputada, ela alega... Primeiro eu quero deixar registrado para vocês. Por que eu suspeito dessa versão? Que, segundo a deputada, alguém entrou no apartamento funcional dela e a agrediu daquela forma. A investigação da polícia apurou que não houve registro, que ninguém entrou naquele condomínio, ninguém entrou no apartamento dela. Aí já levanta uma suspeita. A segunda suspeita que eu tenho, que ela me apresentou naquela entrevista que ela deu, junto ao esposo dela, o médico, eu não sei se vocês perceberam, essa senhora, ela entrou em contradição. No início, ela começou afirmando, como vocês sabem, que alguém invadiu o apartamento dela, alguém tem livre acesso naquele condomínio. E no final da entrevista, não sei se você percebeu, ela falou que ela teve uma vertigem e caiu. Peraí, ou uma versão a outra. Ou alguém invadiu e a agrediu, ou foi ela que caiu. Quer dizer, um acidente doméstico. E a terceira hipótese, ela ter sido agredida pelo marido. Essa terceira hipótese, eu não acredito nela, mas ela pode ter existido. Agora, o porquê de toda essa desconfiança que eu tenho dessa versão? Primeiro, por esses dois motivos, que ela falou que alguém invadiu o apartamento dela. No final da entrevista, se vocês verem aí na internet, ela disse que teve uma vertigem, caiu e se machucou. Ora, bolas, uma coisa ou outra, alguém invadiu e agrediu, ou ela teve vertigem, caiu e se machucou, pô. Não pode existir duas versões por mesmo fato. A pessoa não precisa ser perito para entender isso. A segunda coisa que essa senhora... Nós sabemos que essa Joyce Hausmann, ela está numa decadência política. Certo? Partindo daí, eu estava analisando. Além dela estar em decadência política, essa mulher, ela toma medicamentos fortíssimos para emagrecer. E ela assumiu na entrevista que ela tomou vinho. Mas olha só, nós sabemos que medicação para emagrecer, a pessoa não pode misturar com bebida alcoólica. Aí eu chego a uma conclusão que essa senhora, além de ser uma elitista, ela também agora mostrou o outro lado dela, uma mentirosa. Na minha opinião, eu não estou julgando ela, na minha opinião, até que prove o contrário, ela também se tornou uma mentirosa. Como ela está em decadência política, ela usou desse fato, acredito eu,
que ela usou desse fato, que realmente misturou a medicação que ela toma com vinho, então a vertigem caiu e se machucou. Aí usou isso para voltar a aparecer na mídia, porque até então vocês perceberam que essa mulher estava sumida até da mídia? Ela quis usar esse fato, esse ocorrido, de eu acredito que seja um acidente doméstico, para benefício próprio, para voltar a ter popularidade, para voltar a ser lembrada, para voltar a estar na mídia. Porque também esse fato que alguém entrou no apartamento dela, além de estar provado que ninguém entrou nem saiu daquele apartamento, o marido dela estava junto com ela dentro do apartamento. Eu particularmente não acredito que alguém invadiu aquele apartamento, fez tudo aquilo com essa senhora e o marido dela não ouviu nada. Porque o marido dela também sofre de insônia, segundo eles mesmos falaram na entrevista. Aí é querer subestimar demais a inteligência de um povo. Então, para mim, na minha opinião, isso foi um acidente doméstico. Ela misturou medicamentos para emagrecer com bebida alcoólica, caiu, se machucou e aproveitou a oportunidade para querer voltar para a mídia, para querer que ela volte a ser novamente vista, como ela era há um ano atrás, porque ela tem pretensão, o objetivo dela é ser reeleita deputada. Como a popularidade dela está caindo, e ela estava meio que esquecida, ela usou desse acontecimento doméstico para inventar essa história que alguém invadiu o apartamento dela. Só que eu quero deixar aqui registrado, se essa mulher, no final da investigação, a polícia já provou que examinou todas as câmaras e não há registro de ninguém estranho entrando e nem saindo do condomínio dela. Então, se no final dessa investigação a polícia concluir que ninguém invadiu o apartamento dela para violentá-la daquela forma e que realmente foi um acidente doméstico, como eu, Vitor, acredito que tenha sido, essa mulher tem que ser processada. Porque essa denúncia que ela fez, que tudo indica que seja uma falsa denúncia de crime, ela mobilizou a força policial de Brasília. Isso gerou e está gerando um custo ao erário. Então, o erário, o Estado, no caso do Distrito Federal, tem que ser ressarcido dessa despesa com os agentes, com investigação, com tudo que envolve essa investigação. E tudo indica que no final dessa história vai ser isso que vai vir à tona. Se no final ficar comprovado que realmente foi uma mentira, uma jogada de marketing para voltar à mídia e essa decadência política dela parar de cair, essa mulher não pode sair ilesa não. Essa mulher tem que ser processada pelo Distrito Federal. Porque isso é um crime, sabendo que isso é um crime, falsa denúncia de crime, que tudo indica que foi, pelo próprio vídeo que ela falou junto ao esposo dela. Se uma pessoa que não tem problema de insônia acordaria com barulho, porque para ter feito aquilo com ela, com certeza fez algum barulho. Imagina a pessoa que não tem problema de insônia, que tem problema de insônia. Então tá tudo muito estranho. Eu só queria pedir para essa deputada Joyce Hasselmann que, por favor, deputada, por favor, não minta para mim. Isso é feio. Principalmente partindo de uma pessoa pública. E tudo indica que eu, na minha opinião, não estou errado, apesar, estou dizendo que
tudo indica. Não estou afirmando aqui que eu tenho razão no que eu estou falando. Mas eu, pela minha pouca experiência, em que eu acredito. Que isso foi um acidente doméstico, devido a esse tratamento dela para emagrecer, e misturou medicação com bebida alcoólica. Porque, segundo ela, ela mesma é de costume. Todo dia ela toma vinho. Tá aí. Como é que a pessoa toma vinho diariamente e está tomando medicação fortíssima para emagrecer? Ela se entregou, não precisa ser perito em nada, para ver que ela entrou em contradição. Ela, junto com o marido dela, entraram em contradição. Não estou dizendo aqui que a violência, que sofreu a violência doméstica. Não. Não tô falando isso. Mas que houve um acidente doméstico, isso sim, houve. Um acidente doméstico. Então seria mais digno da parte dessa deputada, Joyce Halsemann, que falasse a verdade, que sofreu um acidente dentro de casa, abertamente falasse isso para o povo. Não começar a entrevista com história que alguém invadiu o apartamento dela, inclusive citou 2 nomes lá na investigação, que com certeza essas 2 pessoas que ela citou na investigação, se no final desse inquérito não provar nada que nenhum dos 2 tem nada a ver, eles 2 também deveriam processá-la. Também deveria processá-la. Porque no final da entrevista, como eu falei, ela mesmo se contradiz. Ela mesmo falou. Então eu peço a você que, se possível, procure esse vídeo da entrevista dela com o esposo dela, que vocês vão ver que a mulher durante a entrevista entra em contradição. Não foi 1 nem 2 vezes. Pelo menos 4 vezes eu percebi que ela entrou em contradição e o marido entrou uma vez em contradição. Então, todo mundo que em um depoimento entra em contradição já passa a ser suspeito. Não foi um depoimento, mas foi entrevista em rede nacional. Então eu espero muito que a Polícia de Brasília faça uma boa investigação desse caso. Já descobriu que ninguém entrou nem saiu daquele apartamento. E continue a investigação para que no final nós possamos ver até que ponto chega a ambição de um ser humano. Até que ponto chega uma pessoa que não tem caráter, como essa deputada, para alcançar os seus objetivos. Esse tipo de pessoas são capazes de qualquer coisa. Eu não vou me surpreender se no final da investigação ficar provado que realmente foi um acidente doméstico. Não vou ficar surpreso. Porque, como vocês que me acompanham aqui sabem, eu não confio, não acredito nessa raça de político. E ela é uma das. Apesar de ser nova na política, ela já demonstrou o perfil, o mau caráter que ela tem. Então, isso aqui é o meu desabafo sobre esse caso Joyce. E eu não vou acompanhar esse caso até o fim para ver se as suspeitas que eu tenho sobre essa denúncia, falsa denúncia até o momento, falsa denúncia de crime, porque não sou eu só que estou falando, é a própria polícia fala, até ponto onde vai essa investigação. Mas vocês aqui não fiquem surpresos, não. Você que está vendo esse vídeo, não fique surpreso se no final desse inquérito chegar a uma conclusão que não houve, ninguém invadiu, como a polícia já falou. Ela não foi agredida por ninguém, nem por intruso e nem pelo marido, porque não houve violência doméstica, isso está claro. O marido dela não espancou ela, isso está claro, sim. Agora eu peço até se por acaso, por milagre, alguém aí da Secretaria de Segurança Pública de Brasília estiver ver esse vídeo, tiver a oportunidade de ver esse vídeo,
que leve essa linha de raciocínio para essa investigação. Essa senhora, ela toma medicação para emagrecer. E ela toma vinho, bebida alcoólica. Pode ter acontecido algo que nós sabemos que ninguém pode misturar medicação para emagrecer, que sabemos que é bastante forte, com bebida alcoólica. Essa mulher caiu sozinha dentro dessa casa, com certeza. Pelo que ela fala, pelo que ela falou, pelo que está registrado ela falando, e aproveitou que ela caiu, se machucou dessa forma e está querendo tirar lucro em cima dessa história mal contada. Para ver se a popularidade dela volta a subir. Que não volta. Que não volta. Porque em menos de 2 anos essa mulher demonstrou já para o povo aqui, o povo paulista, a personalidade dela. Então eu espero que a polícia realmente continue investigando sério, imparcialmente, que nós vamos ver no resultado dessa investigação que não houve nada do que ela falou. Ninguém espancou essa mulher. Foi ela mesma que causou, como eu falei, acidente doméstico, e quer tirar proveito dessa situação. Só que aí ela deu um tiro no próprio pé. Subestimar, porque ela subestimar a opinião pública, está errado. Apesar que tem pessoas que podem ter ou tá acreditando nessa versão dela, dessa que alguém invadiu a residência dela e agrediu daquela forma. Mas existe cabeças pensantes na opinião pública que de imediato, quando viu a entrevista, não acreditou. Eu sou dessa pessoa que foi muita contradição naquela entrevista que ela deu junto ao marido dela. Então eu espero sim que a polícia de Brasília continue da forma que iniciou essa investigação, que seja imparcial sobre esse caso, porque precisamos, o povo de São Paulo, do estado de São Paulo, precisam saber o que realmente aconteceu, tá? Apesar que já sabemos, mas só podemos confirmar através de uma boa investigação. Mas eu, como sou polêmico, eu já estou antecipando aqui os fatos e já estou antecipando para vocês aqui do nosso canal o final dessa investigação. Acidente doméstico. Não há outra explicação para isso que aconteceu com essa deputada Joyce Hasselmann. Tá? Para mim, ela acabou de dar um tiro no próprio pé. Se ela queria alçar voos mais altos na política, ela fez o contrário. Ela mesmo cortou as próprias asas. Essa mulher não vai para lugar nenhum na política. Acredito eu. Que ela não vai passar de uma deputada estadual. Porque depois dessa que ficar confirmada através de investigação que foi um acidente doméstico, uma pessoa que tiver um mínimo de caráter não vota mais nunca numa mulher dessa. Tá bom, pessoal? Porque é um absurdo a pessoa ter a consciência do ocorrido com ela mesma e inventar outra história, fantasiar uma história. Uma história que nem os filmes americanos conseguem imaginar uma história dessa. Como que alguém entra no apartamento sem registro nenhum de câmera 24 horas no condomínio e não ter registrado ninguém entrando nem saindo. A não ser que fosse uma pessoa fantasma. E sabemos que isso é só na ficção. Pessoas fantasmas é só na ficção. Então eu espero que continue a investigação, que eu não vou ter medo de errar aqui, que essa minha opinião, essa minha suspeita e opinião, não estou acusando, no final vai demonstrar que está sendo verdadeira. Essa mulher não tem e nunca teve a minha admiração, o meu respeito. Mas não é por isso que eu estou tentando aqui crucificá-la. Eu estou querendo, só suspeitando que é um direito que eu tenho, através das entrevistas que ela deu, das contradições que ela mesma caiu, que ela criou e ela caiu, porque a mentira é igual uma casca de banana.
Que você come uma banana, joga a casca na sua frente, dá 3 passos, você escorrega e cai. Assim mesmo é uma mentira. E eu suspeito claramente que essa é uma história fantasiosa dessa senhora. Não houve nada disso que ela está falando. E quer tentar dar um jeito da decadência política dela estagnar onde está e não cair mais ainda. Mas eu acredito, sinceramente, no final dessa história, o nome dessa mulher vai para o fundo do poço. Ela acabou de se matar politicamente. Essa é minha opinião. Obrigado, pessoal. Tchau.